Se prepara aí na cadeira, se segura aí, porque o vídeo de hoje está imperdível, cheio de notícias bombásticas aí para você. Bom, a gente começa com uma notícia do Lula, pessoal, encurralado, sem saída ao apoiar o ditador Nicolás Maduro. Cada vez fica pior pro lado do Lula, já não tem como justificar, né, essa parceria que ele tem com o Nicolás Maduro. Isso aí está rendendo muita conversa nos bastidores, pessoal, inclusive ameaçando o próprio governo Lula. Maduro, por outro lado, acaba ameaçando, pessoal, Porto Rico, tá, com tropas do Brasil. Exatamente isso. Ele ameaça invadir Porto Rico para libertar Porto Rico dos Estados Unidos, utilizando tropas brasileiras. Isso pega muito mal na comunidade internacional. Tá? E a gente tem aqui, por outro lado, um blogueiro da Rede Globo, né, acabando com Lula e falando do governo corrupto do Lula. Tá? Exatamente isso. Acho que acabou o amor, acabou o dinheiro, porque um blogueiro da Globo fala tudo isso. Além disso, jornalista Glenn Greenwald, ele fala aí verdades sobre Alexandre de Moraes, pessoal. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então, sem mais delongas, já vamos aqui para a nossa enquete. Já me fala aí, você acha que Trump deveria convidar Lula para a sua posse? Sim ou não? Sem enrolação. E já vamos aqui para a nossa primeira notícia, pessoal. Groenlândia quer fortalecer laços de defesa e mineração com os Estados Unidos, diz autoridade. Então, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou o seu interesse em anexar o território da Groenlândia por questões estratégicas para os Estados Unidos. Pessoal, o Trump, que vai assumir agora dia 20, retomou aí na semana passada uma ideia lançada durante seu primeiro mandato de adquirir a ilha ártica estrategicamente importante e ricas em minerais, e descreveu o controle norte-americano da Groenlândia, um território semi-autônomo da Dinamarca, como uma necessidade absoluta. O que será que o Trump está vendo na Groenlândia que outros não estão? Bom, Egede disse que seu governo está procurando maneiras de cooperar com os Estados Unidos e que está pronto para iniciar um diálogo com o novo governo de Trump, mas enfatizou que caberia a ele decidir como proceder. Ou seja, né, pessoal? Então, existe sim uma vontade de cooperação mútua entre Groenlândia e Estados Unidos. Questionado em uma entrevista coletiva em Nuuk, nesta segunda-feira, sobre a expansão das capacidades militares dos Estados Unidos na vasta ilha do Ártico, Egede disse: a independência da Groenlândia é assunto da Groenlândia, também em relação ao uso de suas terras, portanto, também a Groenlândia que decidirá a que acordo devemos chegar, tá? Egede convocou os líderes dos partidos políticos da Groenlândia para uma reunião em Nuuk, a capital, para discutir uma abordagem coletiva para os interesses dos Estados Unidos. Então, tá aí, pessoal, Estados Unidos formando alianças e tentando crescer e expandir cada vez mais seus domínios, tá? Então, vamos ver aqui um vídeo. A embaixadora do Brasil em Washington vai representar o presidente Lula na posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos no próximo dia 20. A apuração é da Edilene Lopes. Edilene, isso mostra o distanciamento entre os Estados Unidos e o Brasil? Leandro, de certa forma, mostra assim, o distanciamento. É a mesma estratégia que foi adotada pelo presidente Lula em relação à posse de Nicolás Maduro na Venezuela. A embaixadora em Caracas foi quem representou o Brasil na posse de Nicolás Maduro. O mesmo vai acontecer com Donald Trump. A embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Viotti, vai representar o governo brasileiro na posse de Donald Trump no próximo dia 20. Na verdade, o convite de praxe é feito para o corpo diplomático. O convite dos Estados Unidos não é nominal, feito ao presidente Lula. Então, protocolarmente, Lula vai enviar a embaixadora. Poderia enviar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin? Poderia. Poderia enviar Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores? Também. Mas optou por seguir o protocolo. E desta vez, quem quebrou o protocolo foi Donald Trump. Como de praxe, o convite é feito para o corpo diplomático. Desta vez, Trump escolheu alguns líderes mais posicionados à direita e os convidou nominalmente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o presidente argentino, Javier Milei, que foi convidado, e também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu o convite. Então, a posição de Donald Trump é clara e a posição do presidente Lula também. A embaixadora que vai representar o Brasil na posse de Donald Trump, ela foi nomeada para o cargo em 2023, é a primeira mulher a ocupar este posto e ela é mineira de Belo Horizonte, Leandro. Então, claras as posições, tanto de Trump quanto de Lula. Um convidou genericamente, como é de praxe, o corpo diplomático, o atual presidente, que está em campo político diferente, e o outro resolveu também enviar apenas um diplomata e não vai comparecer à posse, que é no próximo dia 20. Ok. Obrigado, viu, Edilene, pela participação pessoal, aqui no Arena. Então aí, Trump só convidando protocolarmente a embaixadora do Brasil, não convidou Lula
né? E me diz aí nos comentários o que você acha dele não ter convidado o Lula. Se realmente o Lula merecia não ser convidado ou se merecia ser convidado como presidente do Brasil, tá bom? Então, próxima notícia aqui, falar em Lula, a gente vai falar do amigo do Lula, tá? Então, governadora de Porto Rico, pessoal, pede ajuda de Donald Trump após ameaça de Maduro. No último final de semana, Maduro sugeriu que tropas brasileiras, exatamente isso que eu estou falando aqui, tropas brasileiras poderiam participar de uma ação para libertar, entre aspas, Porto Rico do domínio dos Estados Unidos. Pessoal, olha que vergonha um ditador que nem o Maduro não tem vergonha na cara de falar uma coisa dessas, né? E ainda colocar o Brasil numa roubada, né? O amigo dele, Lula, numa roubada. A governadora de Porto Rico, Jennifer Gonzalez, pediu ajuda de Donald Trump após Nicolás Maduro sugerir o uso de tropas brasileiras para libertar a ilha caribenha controlada pelos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela política nesta segunda-feira. Então, no último sábado, né, o ditador Nicolás Maduro sugeriu o envio de tropas estrangeiras para libertar Porto Rico. Ilha localizada no Caribe está sob controle dos Estados Unidos desde o século XIX. Eu nunca vi ninguém reclamando disso, pessoal. Maduro sugeriu que militares brasileiros poderiam participar em uma ação no território porto-riquenho. Vamos ouvir aqui a governadora de Porto Rico, pessoal, enquadrando o Maduro. A governadora de Porto Rico reagiu hoje às declarações do ditador venezuelano Nicolás Maduro sobre usar tropas brasileiras para libertar a ilha caribenha do domínio dos Estados Unidos. Em uma carta ao presidente eleito, Donald Trump, Jennifer Gonzalez afirmou que a declaração é uma ameaça aberta aos Estados Unidos. No documento, Gonzalez pede uma resposta da administração do republicano às declarações feitas por Nicolás Maduro. Jennifer Gonzalez também comentou as declarações em um evento no Senado. Y hoy precisamente uno de esos dictadores habla de que quiere invadir a Puerto Rico con las fuerzas militares. Pero este pueblo habló más claro y contundente en cada elección libre y democráticamente escogiendo su gobierno, con sus representantes de todos los partidos, que representa la democracia donde no se arresta el que se piensa distinto. Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico. Y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Com as tropas do Brasil. Y Abreu de Lima ir al frente. Batalhão Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. ¿Qué te parece? Vergonha, né, pessoal? Fazendo o Brasil passar essa vergonha internacional do Lula ser amigo do Maduro. Tá aí, né? Então, é isso que a gente recebe em troca, mais descrédito, virando totalmente palha internacional. Nota do Brasil sobre Venezuela mostra impotência e cinismo. É ridículo. No comunicado de Itamaraty sobre a situação na Venezuela, havia ambos uma proeza. Dessa química nasce o ridículo, tá? Então, o jornal falando aqui, pessoal. A posição do governo Lula em relação à ditadura de Nicolás Maduro oscila entre a impotência e o cinismo. Na nota do Itamaraty divulgada ontem, os dois se misturam, uma proeza. No comunicado escrito, na esteira da posse farsesca de farsa do ditador Maduro, né, que contou com a presença da embaixadora brasileira e foi carimbada pela detenção da líder oposicionista que protestava nas ruas de Caracas. Disse o governo brasileiro, né, que deplora os recentes episódios de prisões, de ameaças e de perseguições a opositores políticos. Tá? Antes, porém, afirma-se reconhecer gestos de distensão do governo Maduro, como a liberação de 1.500 detidos nos últimos meses e reabertura do escritório do Alto Comissário de Direitos Humanos em Caracas. Por fim, o Brasil exorta ainda as forças políticas venezuelanas ao diálogo e também à busca do entendimento mútuo com base no respeito aos direitos humanos, com vista de dirimir controvérsias internas. Olha que baboseira, pessoal. Tá falando para um ditador, né? De um lado, então, tem esse ditador, né? Mas que está no poder há 12 anos, né? Que não apareceu ontem, depois de suceder o déspota original do bolivarianismo, o Chávez, né? Ambos contaram com a cumplicidade de Lula, do PT e do resto da esquerda autoritária latino-americana para manter-se no poder. Tá aí, pessoal. Grande parte do Maduro está no poder, se deve, né, à complacência do Brasil. Eu queria saber se fosse o Bolsonaro, se o Maduro ia estar lá ainda bancando de galo lá na Venezuela, né? Então vamos ver aqui um blogueirinho, pessoal, da Globo falando verdades sobre o Lula. Ter cuidado para não esquecer o passado. Tá? A corrupção que foi feita no passado pelo PT distorceu a democracia completamente. Completamente. O Petrolão foi uma vergonha. O uso da máquina pública para corrupção
distorce a democracia. Sim. Então, Sem dúvida. então a esquerda não usa a tecnologia porque bobeou, porque ficou... Você acha que usaria, que faria exatamente igual, só que com sinal trocado? Não sei se não faria. A extrema-direita, a extrema-esquerda, a gente também acha que não existe extrema-esquerda. O MST era o quê? O Boulos era o quê? Até se voltar para o centro para se eleger. Eram de extrema-esquerda. O MST tem acampamentos que dão aula de marxismo, a gente não pode esquecer essas coisas. Isso não é crime, né? Hein? Isso não é crime. Não, mas a ideia do MST é uma esquerda radicalizada, que invade propriedade privada, impede que as pessoas tenham suas propriedades protegidas. Já acabou com pesquisas imensas, como se tivesse direito. Não, o MST não trabalha dentro da democracia. Aí, pessoal, então nem o blogueirinho da Globo, né, o Merval, ele consegue, né, passar pano mais para o governo Lula, né? Deve ter acabado o dinheiro, né? Vamos ver aqui o que o William Uma fala revisão aqui. de contratos do programa Desenrola Fiéis assustou os estudantes que aderiram à Eles vão ter que renegociação de voltar a dívidas de pagar, financiamento pessoal, estudantil. A Thaís Bolsonaro aderiu ao tinha Desenrola liberado, lembra? Fiéis e conseguiu desconto de 92%. A dívida de R$ 83 mil caiu para 7.500. Ela já pagou 7 das 15 parcelas de R$ 500, mas quando baixou na internet a prestação que vence em agosto, teve um susto. Eu me deparei com um boleto de R$ 2 mil e meu saldo devedor em R$ 17 mil. Ou seja, né, praticamente triplicaram a minha dívida. Você não tem condição de Não pagar? tenho. E aí meu medo é... Porque se eu não pagar, eu vou perder, né, e vai voltar. Aí, governo Lula desfazendo o que Bolsonaro fez, dando anistia para estudantes, pessoal. E agora o Glyn ordered X when falando this do judge in particular, Moraes. who basically rules the country, sort of like the unelected king, Brazil ordered X banned from the country. The president of the country, at least nominally, is Lula da Silva, who actually is on the left. And as I said, the left hated this judge for a long time, and now it worships him, and Lula supports everything he does. Brazil ordered X when this judge in particular, who basically rules the country, sort of like the unelected king, Brazil ordered X banned from the country. The president of the country, at least nominally, is Lula da Silva, who actually is on the left. And as I said, the left hated this judge for a long time, and now it worships him, and Lula supports everything he does. Que antes ele odiava o Alexandre de Moraes e agora ele ama. Tá? Pessoal, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e me conta aí nos comentários se você acha que o Lula deveria ou não ir à posse de Trump. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.